rua, pedindo a ditadura. Eu estou legitimando o ódio que estava gritando lá contra o negro, contra o homossexual, contra a mulher. Eu estou legitimando essa galera, né, que levanta a bandeira bem alta e diz que realmente essa galera tem que morrer, tem que deixar de existir, ou ela não tem que aparecer. Então, a elite não tem problema nenhum de conviver do lado da miséria, né? Se você for ver, São Paulo é a divisão territorial disso, né? Aqui está o alto condomínio de alta classe, né? Extremos valores, 2, 3 milhões no apartamento, e do lado está o barraco lá do carinha que está totalmente entregue ao mínimo. Então, o problema maior hoje, né, e que vai ser um reflexo de luta dos movimentos sociais e da reestruturação de muitos partidos, inclusive do PT, é justamente de que forma a gente retoma esse discurso se a gente legitimar o que está acontecendo, né? Que não é só o impeachment ou a prisão do Lula, a prisão de seja lá do que for, de quem for, é legitimar o que se levantou como legítimo na rua. Então legitimou o cara que está com a bandeirinha lá gritando volta à ditadura, né? Intervenção militar. A minha preocupação maior é justamente essa leitura que eu faço. Primeiro que o processo é totalmente viciado, ele é corrompido, ele não tem base, a gente sabe disso, né? Isso está escancarado. Agora, você tem força do grande capital que já se mostraram aí apto ao processo e legitimar o processo, que é as forças que vão contra todos os direitos trabalhistas, contra o próprio trabalhador, contra a condição de investimentos públicos na educação. Então nós temos que pensar que hoje a nossa luta não é nem de bandeira partidária, é de bandeira democrática, de salvar um processo de democracia que é tão jovem no país. E de que forma nós vamos fazer isso se as instituições que se dizem representar os interesses públicos também estão imbuídas nesse balaio todo? Esse é um ponto de interrogação, não existe uma resposta agora, mas é da gente pensar. E se o processo continuar e acontecer, pode ter certeza, toda essa galera que foi bancada, inclusive bancada com recursos também da corrupção, tá? Está legitimando esse discurso. Então nós teremos um grande trabalho para fazer o embate e o debate acerca do que virá. Temos que estar preparados, temos que antecipar os passos para podermos depois saber realmente fazer a defesa e se reestruturar no meio dessa história toda que se repete. Eu acredito que é quase uma repetição mais modernizada do golpe da ditadura, só que agora é um golpe do grande capital, né? O projeto do Serra, do pré-sal, é um exemplo claro disso, tá bom? Resumidamente. Muito obrigado, professor. Acho que foi muito esclarecedor algumas coisas, assim, tipo, algumas vezes que particularmente não tive. Professor. Então, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do TCE, enaltecer a iniciativa de tratar dessas questões de extrema relevância para a formação acadêmica de vocês. Agradecer o Zé Barreto, que fez o convite, e ao mesmo tempo pedir desculpa porque eu não tive tempo assim, de poder me debruçar com mais carinho para esse trabalho, para essa exposição que eu acredito ser fundamental. Já anuncio que eu vou fazer uma pequena exposição a partir daquilo que eu venho estudando a partir da leitura do Capital, e deixo o convite aqui para vocês aqui da Universidade Federal. Nós temos um grupo de estudos do Capital aos sábados, quinzenalmente, das 9 às 11 horas da manhã. Esse sábado a gente tem um encontro, está começando a discussão, e é uma iniciativa que nós achamos importante para entendermos como funciona a lógica desta sociedade. Bom, eu preparei assim algumas anotações rapidamente,
para fazer essa conversa com vocês aqui nesta noite. Primeiro eu vou falar um pouquinho da situação política no Brasil e, por último, eu vou fazer alguns questionamentos sobre as perspectivas, né? Quais perspectivas estão em curso e por onde imagino, penso que devamos nos posicionar de acordo com as nossas posições de classe. Inicio então essa breve exposição com uma afirmação que eu não lembro agora qual é o autor, mas eu achei bastante interessante para esse momento. Nos momentos de crise é preciso manter o sangue frio. Então, nós estamos vivendo um momento de crise. E uma crise que não é de hoje, ela tem um percurso, ela tem um processo. Ela simplesmente se intensifica agora de forma fenomênica como ela se apresenta do aspecto da questão política no nosso país. Então, quando a gente vê os fatos políticos que vêm à tona, isso é uma manifestação da crise, né? Não é a causa da crise. Neste sentido, então, nós precisamos manter o sangue frio, manter a lucidez e não se deixar levar pelas emoções ou pelo calor do momento. É necessário que tentemos fazer uma análise não meramente conjuntural. Importante a análise conjuntural, mas a conjuntura ela é muito fluida, ela se modifica muito rapidamente. É necessário, portanto, entender aquilo que fez essa conjuntura estar posta desta maneira e entender quais são as tendências que estão em curso a partir de determinações maiores. Por isso, o objetivo fundamental nosso é tentar compreender a realidade nas suas determinações fundamentais. Então, essa crise que se apresenta da forma política, ela tem determinações fundamentais, ela tem determinações essenciais que nós só poderemos compreendê-la efetivamente se nós entendermos a lógica de funcionamento desta sociedade. E a lógica de funcionamento dessa sociedade está assentada na lógica do capital. O capital, portanto, no seu processo extremamente contraditório, ele faz uso das forças políticas que convém à sua produção e à sua reprodução. Entendendo essas determinações fundamentais, acredito que nós tenhamos condições de capturar as tendências que estão em curso nesse momento. As tendências que podem se efetivar, assim como não podem se efetivar, a depender dos processos de luta que vão se estabelecendo no nosso cotidiano. Mas é fundamental para nós, que temos uma perspectiva no campo da política de esquerda, e não de uma pseudo-esquerda, compreender realmente como essa sociedade funciona nas suas determinações essenciais para percebermos as tendências em cursos, para não embarcarmos em barco furado, ou para não prestarmos um desserviço à classe trabalhadora e a nós mesmos. Então é necessário saber separar, vamos dizer assim, utilizando o ditado comum, o joio do trigo, para que a gente não engrosse e levante determinadas bandeiras que, em última instância, não se distinguem na essencialidade. Então, a situação política no Brasil não dá para ser entendida olhando somente para a conjuntura, que é aquilo que eu disse. A conjuntura é a manifestação aparente. Nós temos que entender o que fez, o que determinou essa conjuntura ela se apresentar dessa forma como ela está. Ou seja, para os fatos que estão sendo propalados pela mídia, ou pelas análises de diversos cientistas políticos, ou por a maior parte dos economistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como os fatos são apresentados pela mídia,
assim também como por aqueles que estão investidos da chancela da ciência, da universidade, os cientistas políticos, enfim, os economistas. Não sejamos tão ingênuos para não percebermos que por trás do discurso da mídia, por trás do discurso de determinados pesquisadores, há interesses de classes. E esses interesses de classes, obviamente, promovem a reprodução dessas relações sociais. A política, então, ou a crise política, é apenas a manifestação, é um fenômeno da crise econômica. A crise, portanto, que nós temos que entender, para entender a crise política, a relação dialética e contraditória, nós temos que entender esse processo de aprofundamento da crise econômica, que já vem ocorrendo, segundo alguns teóricos, desde meados ou um pouquinho antes da década de 70. Que ora o capital ele tem uma pequena recuperação, mas ele não consegue sair da crise. E o capital vai se aprofundando cada vez as suas contradições, e ele precisa promover, portanto, mudanças nas regulações na sociedade para continuar tendo uma sobrevida em função fundamentalmente sobre a força de trabalho. Então, o que eu gostaria de destacar para vocês, pessoal? Que é fundamental, portanto, nós entendermos a crise econômica. Por quê? Porque a crise política é apenas a manifestação fenomênica daquilo que é a causa. Então, a crise, ela é uma crise estrutural. É uma crise estrutural do capital. Agora,